companheiras e companheiros. 12ª semana do projeto Reflexões Políticas Semanais. Uma semana que está marcada aí pelo Brasil, passando a ser o epicentro do coronavírus no mundo e também marcado pelo motivo de risco internacional que o Brasil passa a ser, onde até o Donald Trump, nos Estados Unidos, procura se distanciar da já desgastada imagem do Brasil. Por outro lado, nós tivemos um elemento novo nas manifestações do domingo do Bolsonistão, que é a reação antifascista, com desdobramentos difíceis de serem mensurados e que abre aí um espaço problemático nesse cenário nacional. Vamos direto aos pontos. Segunda-feira nós tivemos a segunda do Centrão. Pela manhã, o governo nomeou o chefe de gabinete do senador Ciro Nogueira, do PP, para a presidência do FNDE, o Fundo da Educação. O nome do cidadão que foi indicado foi o Marcelo Lopes da Ponte, já está registrado e publicado no Diário Oficial da União, e esse cidadão vai mexer aí com 55 bilhões de reais, que é o montante que esse fundo tem de orçamento. Para vocês terem uma ideia, esse fundo, além de mexer com outros financiamentos, ele atua na questão dos livros didáticos e da merenda escolar. Ou seja, uma verdadeira farra aí para um partido que historicamente está vinculado à questão da corrupção. Na tarde do mesmo dia, o Banco do Nordeste foi entregue ao PL do Valdemar Costa Neto. Valdemar Costa Neto, que já foi condenado pelo Mensalão, e o Banco do Nordeste é um banco extremamente valioso politicamente. Isso porque ele movimenta 42 bilhões em créditos no Nordeste e tem potencial de voto, né? O indicado foi o Alexandre Borges Cabral, já envolvido aí em vários esquemas de corrupção também, mas que a nomeação não durou 24 horas, justamente por esses problemas. Porém, está em aberto, dado que esse espaço é destinado ao PL para garantir a governabilidade do Bolsonaro. Na terça-feira, nós tivemos a terça da incompetência programada. Isso porque o jornal Valor Econômico informou que o Ministério Público Federal investiga a baixa execução do orçamento do Ministério da Educação. Pasmem, dos 11 bilhões que há hoje no Ministério da Educação, apenas 2 bilhões foi programado e executado. Ou seja, mostrando aí uma incompetência brutal no Ministério que é fundamental para o desenvolvimento do país. O segundo ponto foi que Bolsonaro pagou aí 6,2 bilhões de emendas a deputados e atinge um recorde no repasse a parlamentares, mostrando que o Bolsonaro, no que diz respeito ao toma lá da cá, que era uma promessa de campanha dele, não passa de uma verdadeira farsa. Essa é que é a verdade. Na quarta-feira, a gente teve o general Eduardo Pazuello, oficialmente colocado como ministro interino da Saúde, e aqui a gente vê um traço fundamental do bolsonarismo, um descaso profundo com a questão da pandemia. O Brasil passa a ser o epicentro da epidemia no mundo e nós ficamos aí sem um ministro da Saúde que tenha técnica e competência para essa questão. O que está colocado lá é um general para atender os interesses do Bolsonaro. O segundo ponto foi uma matéria do jornal El País, onde aponta lá que o Covid-19 chegou com atraso na América Latina, mas que essa vantagem temporária está se dissolvendo rapidamente, dadas as condições específicas da periferia do sistema capitalista, que é a América Latina, e o negacionismo, provocando aí o descaso sistêmico da pandemia. É algo gravíssimo, porque aponta que a América Latina, e principalmente o Brasil, não sabe como sair dessa enrascada que está colocado devido a essa crise de saúde pública. Na quinta-feira, a gente teve a quinta da rejeição internacional. Os democratas americanos, na Câmara dos Estados Unidos, dizem que se opõem a um acordo comercial com o Brasil, alegando violações aí a temas de direitos humanos, de direitos civis, ambientais e trabalhistas promovidos pelo governo Bolsonaro. O outro ponto do mesmo dia foi o parlamento holandês, que aprovou uma moção contra o acordo Mercosul-União Europeia por questões ambientais. Aqui é o ponto mais grave. O risco crônico das questões comerciais e principalmente do setor do agronegócio. Bolsonaro coloca o país numa situação delicadíssima internacionalmente. Na sexta-feira, para a gente terminar, nós tivemos o Trump, pela manhã, citando o Brasil como mau exemplo de combate ao coronavírus
isolando cada vez mais o Brasil a nível internacional, dado que o Bolsonaro apostava todas as suas fichas nessa relação submissa com o Donald Trump. E o segundo ponto, e aqui uma contradição dos nossos tempos, os estados nordestinos estão entrando em ações no STF contra o Bolsonaro, pedindo a volta dos recursos do Bolsa Família. Pasme, o Bolsonaro retirou aí 83 milhões que era destinado ao Bolsa Família para aplicar no setor de comunicação do governo para melhorar a imagem do Bolsonaro. É algo aí que demonstra o profundo desdém que Bolsonaro tem ao setor mais pobre da população nacional. A semana termina com um cenário cada vez mais instável no país e com forte preocupação acerca das manifestações que acontecem nos domingos. Isso porque o contraponto parece ser inevitável, dado que uma parcela dos defensores aí da democracia não acreditam mais nas simples manifestações por meio de notas e por meio das mídias sociais. Essa é a questão que está em aberto, essa é uma questão que a gente tem que estar acompanhando permanentemente para ver o seu desfecho. Uma boa semana a todos, cuidem-se e contem comigo.